Oi, oi, gente! Estamos de volta em mais um episódio de Toda Mulher é um Podcast. Estamos aí, né, no mês de maio, mês comemorado o Dia das Mães, né? O mês das mães, né? Não só o dia. Apesar de que nosso É mês todo dia, todo dia, nosso toda dia, hora. todo dia, toda hora, né? Mãe é quem fica. Verdade. Estamos aqui, né? Mas antes de falarmos um pouquinho mais sobre a nossa convidada de hoje, a gente gostaria, né, de frisar que esse podcast é um oferecimento dos nossos patrocinadores, sempre passando aqui no nosso visor, na nossa telinha, que estão aí com a gente acreditando nesse projeto. Se você quer ser um patrocinador e entrar pro time, entre em contato com a gente, porque esse time aqui, ó, fala aí, amiga, é Só sucesso, não isso é? aí, só de potências. É isso, gente. Para o nosso podcast continuar, a gente precisa desses patrocínios. É bom para você curtir, compartilhar, comentar, porque isso também é importante. Essa semana nós colocamos caixinhas lá também, né, para você responder qual mulher, qual mãe que você quer, Inspira. isso aí que você quer ver por aqui. Então, é isso, participe. É isso aí. Então, hoje, recebendo uma convidada aqui muito especial, uma convidada maravilhosa, com uma história inspiradora. Ela que é mãe típica e mãe atípica de dois príncipes lindíssimos que vocês com certeza conhecem, porque a carinha deles estão sempre aí na telinha. Ai, gente, eu sou apaixonada, particularmente. É verdade. A Priscila Dutra, mãe do Pietro e do Valentim. Isso Seja aí. bem-vinda, Priscila. Obrigada. Meu nome é Priscila, tenho 40 anos, sou mãe típica do Pietro de 10 anos e mãe atípica do Valentim de 4 anos. Então vocês imaginam É. que tem muita história, né? Não, Mãe típica e muita. atípica. Muito. Duas crianças com uma diferencinha, né? São 6 anos de 6 diferença. anos de diferença e, assim, totalmente diferentes em tudo. É isso aí. Sempre falam que um filho nunca é igual ao outro, né? Verdade. Não, um é bravo, o outro é calminho, Calmo. um é estressado, um é bonzinho, um Ai. é alegre, outro é mais estressado, então, enfim. E a gente convidou a Pri, né, amiga, para poder. A gente já conhece a Pri de fora do projeto até mãe, né? Porque eu conheço a Pri antes de maternidade. E assim, eu fico muito feliz de ver assim o poder de uma mulher, né? Assim, como que ela consegue equilibrar tantas coisas e passar por tantos desafios que é a maternidade, independente dela ser típica Típica ou ou não. atípica. E a gente, em comemoração, em celebração, em assim, orgulho, né? A gente vai trazer alguns episódios Algumas mamães. com as mamães aí. E conta um pouquinho, Pri, pra gente, assim, dos meninos, né? Conta um pouquinho desse início, assim. Primeiro veio o Pietro, né? Como que foi ser mãe do Pietro? Então, Pietro foi assim, novo, né? Porque eu não sabia ser mãe ainda, mas eu trabalhava, então assim, eu não cuidei tanto do Pietro, porque eu saía para trabalhar, quem cuidava mais era o meu esposo. Uhum. Então aí eu voltei a trabalhar com 4 anos, então assim, foi mais ou menos normal. Foi mais fácil, né? Aí depois veio o Valentim. Ah, o Valentim, Coisa mais gente. bonitinha. O Valentim, pra quem não conhece, né? Ele tem 4 anos, Pri. 4. Ele tem 4 anos e ele tem síndrome de Down, gente. Ele é amiguinho do Miguel. Coisa mais linda deste mundo. Verdade. Tá mordendo. Nossa Senhora. E depois eu vou falar quando a gente for conversar no episódio, porque ela mostrou um vídeo esses dias e tem uma coisa que me chamou muita atenção, eu já falei isso pra ela. Mas conta como foi você receber esse diagnóstico do Valentim. Como foi o processo? Porque cada mulher tem sua história, né? E eles são Sim. assim, como foi esse primeiro? Foi de início, não foi? Então, a gravidez foi normal das 2 gestações, fizemos todos os exames, tudo normal, não deu nada, a única coisa que dava era fome, mais nada. Muita fome. Mas aí o Valentim, ele nasceu, eu fiz todos os exames, não deu nada. Aí no dia que ele nasceu, era para marcado para o dia 13, ele nasceu dia 1º. Foi em Juiz de Fora, eu senti muita dor, mas não dilatei nada e assim, veio mostrando que tudo é no tempo dele, nada no nosso, né? E foi assim, no primeiro dia eu não desconfiei de nada, minha tia ficava assim, ele tem orelhinha pequenininha, né? Falei, meu irmão também tem. Ele dorme muito, né? Falei, o Pietro também dormia. Então assim, eu não via nada. Ela, você não tá vendo nada diferente não? Eu falei, não, o quê? Aí ela ficava assim, não, nada não. E nisso, a médica veio conversar comigo no outro dia.
E ela Só no outro dia que ela veio te falar. Só no outro dia. Aí ela falou assim, eu tenho que te falar uma coisa, você já sabe? Falei, sei o quê? Que ele tem cardiopatia? Aí ela falou assim, não, que ele tem que ele é suposto, que ele tem trissomia do 21. Aí aquilo, o mundo caiu, né? Abriu um buraco e eu caí ali dentro e não queria sair. Por quê? Era tudo novo. Sim, A gente não conhece, então o novo assusta. sim. E o meu esposo não estava comigo na hora, então só minha tia e eu fiquei assim. Aí eles queriam psicólogo, eu falei que não queria. Aí ela falou assim, mas é só uma suposição, mas eu acho que tem, eu não posso afirmar. E nisso começou ali uma grande luta, né? Uma luta que ninguém conhece, né? Só quem Só passa quem tem. realmente sabe. Ô, Pri, mas deixa eu só Mas- fazer uma pergunta. Aí você já sabia que ele tinha essa Eu ia cardiopatia? perguntar isso agora. A cardiopatia Constou. eu descobri com 5 meses de gestação. Ah, tá. Aí eu fiz o ecofetal, constou que realmente teria cardiopatia, mas ninguém ligou um Uma ponto coisa ao a outro. outra. Uhum. E assim eu vivi a minha gravidez normal, tranquila. E foi a melhor coisa, porque eu acho que eu ia ficar apavorada de imaginar como é que seria depois. Sim, sofrer Sim. por antecedência, né? Eu ia sofrer por uma coisa Sim. assim que é normal. É, É exatamente. normal. Isso Então, aí. assim- Eu falo, eu também, né, como mãe atípica, eu falo que eu, pelo menos, não conheço nenhuma mulher, ninguém fala, eu quero ter um filho com deficiência. Não, porque um filho com deficiência requer cuidados específicos, requer Sim. mais atenção. Muitas das vezes temos que parar a nossa vida para cuidar desse filho. Então, assim, ninguém fala que quer, né? Ninguém Uhum. idealiza isso. Ninguém, tô grávida, queria ter um filho, né? Com síndrome de Down, ninguém fala. Mas eu posso dizer, né? Tem até uma frase que fala, que é até a tatuagem que eu tenho aqui, que chama The Lucky Few, né? Que significa a sorte que poucos têm. E é isso. Eu até arrepio, porque é É. verdade. Só quem tem sabe o amor que é. Não tem. Não que a gente não ame outro filho. É maravilhoso ter o Pietro. O Pietro é assim, uma coisa que inspira muita gente, sabe? Que ajuda muita gente com o desenvolvimento do Valentim. Mas ter o Valentim mostrou pra gente o simples. Eu falo isso O todo dia. amor no simples. O amor nas pequenas coisas. Porque pra você pega um copo de água e bebe. Pra ele, não. A gente que sabe a luta que é. Muito difícil, o Valentim. O Valentim tem hoje 4 anos e ele não bebe sozinho ainda. O Miguel tem 5 também, não. Então é assim, a gente não tem que romantizar tudo não, porque assim, é maravilhoso, mas é muito desafiador. Muito, muito desafiador. Eu também falo muito isso, que o Miguel, né, ele me ensina, é isso que você falou, o amor no simples e faz a gente comemorar as pequenas conquistas, que talvez, sim. por exemplo, por ser tão natural, por exemplo, Você o não Pietro dá valor. passou despercebido. Às vezes você nunca parou pra pensar Não. com qual idade Qual que o Pietro momento. conseguiu beber água, mas com o Valentim eu tenho certeza que você nunca vai esquecer o dia Não. que ele conseguir. Então, assim, são coisas do dia a dia que a gente fala, nossa, como que a gente valorizava coisas que, né, não fazem sentido hoje? O básico, né? É uma transformação real. Ô, Priscila, fala pra gente, qual foi o momento mais difícil da sua jornada até aqui? Difícil saber qual foi a maior, tá? Então, o Valentim, desde o começo, ele já ficou internado 15 dias. E eu tive que vir para casa. E ele ficou internado. Aí eu vim em casa, passei aquela noite e no outro dia eu estava lá. Porque eu não podia dormir no CTI. Que lá ele tinha que aprender a mamar. E quando eu cheguei lá no CTI, veio uma moça e falou comigo. Menino de luta. Eu não imaginava o quanto ele teria que lutar. Para tudo. E aí ele ficou os 15 dias, estava aprendendo a mamar. Aí ele saiu de lá para fazer o eco, né? Fetal. E a doutora Sara falou comigo. Eu quero ver o Valentim todos os dias. E eu fiquei desesperada. Todos os dias como? Primeiro, eu não tinha condições na época. E era fora da cidade, né? Seria em Juiz de Fora. E eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, como é que será? Aí ela falou assim, eu não sei, mas você vai trazer ele aqui para mim todos os dias. E foi um desespero. Mas aí depois, ela falou que não seria todos os dias. Foi o jeito que ela se expressou, né? Seria toda semana. E assim foi feito. Ela falou assim, eu não tô falando de dinheiro. Você vai trazer ele independente do plano ou não cobrir. Você vai Gente. trazer ele. Olha, Então, assim, a humanização, né? A pessoa E foi aí que tudo começou, porque eles têm tantas coisas para fazer
pagas que você fala assim, eu não vou dar conta, mas Deus te dá. Deus te dá o que você nunca imaginou de ter, mas Ele te coloca ali. É uma consulta, é um exame, é tudo. Aí fui no doutor Antônio, que ele falou assim, eu nunca vi uma mãe de uma criança, uma família com síndrome de Down ser triste, vocês não vão ser o primeiro. E eu desesperado, pedindo para que não fosse, porque assim, gente, não é que a gente não gosta, mas é igual eu falei, o medo, né, do novo. É. Mas aí veio o diagnóstico, ele tinha mesmo a síndrome de Down, e eu falei, agora é bola para frente. Meu esposo nunca teve medo, nunca teve insegurança, mas mãe é diferente, né? Mãe é sempre mais medrosa. Mãe é mais emoção, Ô, né? Mais gente, emoção. e sabe o que é o mais louco? Eu vou ficando arrepiada. Eu lembro, porque o Miguel é 1 ano mais velho que a Valentina. E se não chega a 1 ano, é Uns quase meses, é. Uhum. Aí eu lembro que eu tava no consultório do doutor Antônio, A gente aguardando pra fazer a consulta você mensal. E vocês estavam lá dentro. Tá. Aí quando vocês saíram, eu ouvi, eu falei, gente, que coisa mais linda. Vocês saíram com ele, acho que no bebê conforto, Ele era assim. bem pequenininho. Aí eu, gente, que coisa mais linda. Eu encantada com ele. Aí na hora que eu entrei, o doutor Antônio falou aí, ó, lá de São João Nepomuceno. Eu falei, gente, como assim, né? Porque a cidade, eu não conhecia a Priscila. E dali eu falei, não, eu preciso entrar. O doutor Antônio falou, não, eu falei com ela pra te procurar. Falou. Aí eu acho que eu já procurei a Priscila e a Foi. gente já começou a falar, olha só, vem trazendo só coisas boas. A gente Gente, já vai. E eu lembro direitinho aquela cena, vocês saindo do Eu lembro também, vocês consultório. esperando lá fora. Isso, né? Uma união. E aproveitando aqui falando, né, gente? E como é perfeito, assim, que Deus até coloca pessoas especiais, né? Porque o doutor Antônio, um dia que eu fui na Nossa, palestra, ele foi a primeira vez que eu nunca vi nada presenciei igual. esse. Nunca nem conhecia a pessoa, assim, sei da Jéssica falar, mas não conhecia, né? Eu falo que já deve ser assim, o pessoal Nossa. deve estar até enjoado de falar, porque assim, eu acho muito bonito isso da gente ser fã de pessoas próximas, coisas assim, não seja fã do artista, do eu famoso fiquei artista. Que nem te conhece, Que nem né? te conhece. E, gente, é aquilo, porque, sinceramente, a Priscila tá aqui, ela vai confirmar tudo que eu tô falando. Na primeira consulta do Miguel, eu entrei também desse jeito, meu Deus, e agora? E eu saí de lá, tipo assim, flutuando, porque ele deixa a gente... Ele Leve, né? leve, calma. E ele falou isso também. Toda família que tem Down é feliz. Eu nunca vi eles fazendo isso, fazer aquilo. Vocês. Né? E assim, e ele fala com tanta segurança, com tanta propriedade. verdade, Às vezes muito. eu mando mensagem desesperada. Ai, Miguel. Ele, Jéssica, Calma. não desespera. Você não pode querer comparar, não é isso. É. Miguel não tem nada, não precisa desse remédio, não precisa daquilo. E eu falo, gente, ó, a gente tem mesmo Não, que eu tirar o fiquei chapéu pra bons fã, profissionais. Porque, assim, eu nunca tinha conhecido, né? Eu só vi no dia que eu fui lá na palestra que ele estava fazendo. E eu me coloco, sempre, eu acredito que, né, nós devemos sempre nos colocar no papel de aprender, né? E eu, nessa questão, me coloco muito porque eu não tinha conhecimento mesmo, assim, depois de conhecer a Jéssica e tal, de conviver mais. E para poder conviver, né? Eu acho que todo mundo tem que aprender para conviver Sim. numa comunidade. Então, eu comecei a prestar mais atenção e, de fato, aprender. E quando eu cheguei e ouvi ele contando toda a história, assim, eu acho que deve ser realmente um acalento para uma mãe nesse momento que você tem um profissional ali com tão informação, Tanta mas ao sabedoria, né? mesmo tempo com tão acolhimento, Sim. né? Nossa, Aí, nesse meio tempo, com 2 meses, nas consultas de rotina da doutora Sara, cardiologista, né? Descobrimos que o Valentim talvez teria que operar. Aí, um dia, chegou o dia. Com 2 meses, ela foi e falou assim, mãe, hoje é sexta-feira, eu quero você em Juiz de Fora segunda-feira, que ele vai ter que internar. Ele chegou a hora dele operar. E eu desesperada, porque assim, ele era muito pequeno, muito magrinho, só que ele respirava muito ofegante. Então, assim, ou era aquilo, ou talvez não seria o Valentim hoje. Aí internamos na segunda-feira. Graças a Deus ele deu uma infecção de urina. Aí a gente não pôde ficar. Chegamos para Belo Horizonte, internamos lá. Aí a médica ainda brigou. Como é que você manda o menino com infecção de urina para cá? Para operar. Então, eu acredito que foi um sinal de Deus. que Porque não era a hora. porque ele era muito frágilzinho. E nesse meio tempo já tentou internar mais 3 vezes. Com 6 meses ele teve a primeira operação. Nós fomos para BH, eu me vi sozinha dentro de Belo Horizonte. Por quê? Porque meu esposo tinha que ficar com meu filho. Então eu ficava de dia e ele ficava de noite. Então assim, a gente nunca se encontrava. Então a gente se viu No caso, seu esposo também estava lá com o seu outro filho, só que ficava no hotel. Ele foi e ficou durante o tempo, né? Mas assim, as internações no decorrer do tempo, quem ficava em Juiz de Fora era eu, porque ele tinha que trabalhar e cuidar do outro. Quem tem 2 sabe o que é. Que luta. E chegou o dia da gente operar. Ele operou de 6 para 7 meses.
Aí operou, correu tudo bem, só que ele não conseguia sair da ventilação, Nossa. por ele ser hipotônico, então era mais difícil um pouco. Mas ficou 45 dias internados e graças a Deus saiu. Aí ele fez uma plastia, que era uma veia virar duas, né? Como se fosse uma paredezinha. Só que o fluxo de sangue era tão grande que não deu vazão. 2 meses depois rompeu. E com isso o Valentim não ganhava peso o suficiente. E ela falava, ó, mãe, vai se preparando que um dia o Valentim vai ter que operar de novo. Essa plastia não ficou boa. O fluxo foi tão forte que tá rompendo. E rompeu. E aquele desespero começou a tomar conta de mim de novo. Nossa, gente. Gente, a mãe, gente. Pelo amor de Nossa. Deus. E a mãe no meio disso, coração da Nossa. mãe, né? E assim, durante o período que eu fiquei 45 dias só em BH, era muitas crianças morrendo de um lado e do outro. Várias crianças morreram. Então, assim, você falava, ai meu Deus, será que agora vai ser o meu? Porque ninguém tá vivo, ainda mais um coração, né? Você tá ali vendo aquilo, vivendo todo dia. Aí o Valentim foi crescendo, foi melhorando. Quando chegou quase 2 anos, ela foi e falou assim: chegou a hora, mãe. Está na hora do Valentim operar. Nossa, eu fico pensando, viver nessa ansiedade também, né? Quando que vai ser a hora? Quando que ela vai falar, né? E a gente Imagina. nunca sabe o dia, né? Só Deus sabe. E chegou a hora. Chegou a hora, internamos de novo, aí fomos para Belo Horizonte. Michel indo e voltando todos os dias. Graças a Deus, ele esteve comigo todos os momentos, até hoje, tá? Vai para físio, né? Aí fomos para Belo Horizonte. E nesse meio tempo, ele fez os exames todos. Ele fez 2 aninhos no hospital. Comemoramos o aniversário dele, tudo lindo. Entreguei ele perfeitinho lá, tudo bonitinho. Já tava começando a querer ficar de pé, a querer andar. Tava engateando, subindo escada, fazendo arte. De repente, o Valentim opera. Aí viram que não tinha como aproveitar aquela veia mais, teve que colocar uma prótese metálica, que isso ele tem que tomar um anticoagulante agora pro resto da vida, porque não pode ficar grosso nem ralo o sangue. E nesse meio tempo, o que aconteceu? No outro dia, ele estava de dreno, colocaram um remédio anticoagulante. Só que na síndrome de Down, tudo é mais lento. E quando o remédio faz efeito, faz um boom. E nesse meio tempo, o remédio fez efeito e como estava direto na veia, ele veio a dar uma hemorragia. No outro dia de manhã. Aí começou o princípio das dores. Eu falo que você não tem problema. Não reclama de sua vida. E nem eu reclamo, eu também não tenho problema não. Passou. Graças a Deus. E aí começou, ele vazou o sangue dele, né? 250 ml de sangue, que é muita coisa para uma criança. Nossa, muito mesmo. É muita coisa. Vazou aquele sangue. Aí ele deu uma parada cardíaca de 7, uma de 4 na mesma hora. E deu uma lesão cerebral. E isso meu filho ficou imóvel, gente. Meu filho, eu olhava assim, não parecia ter vida. Meu filho ficava dormindo durante uns dias, não lembro quanto. Mas ele ficava dormindo. Todo gelado, as mãos geladas, eles colocavam até estopa. Não é estopa, mas é parecido. Para esquentar ele, porque só aqui esquentava. Só aqui, mais lugar nenhum. Era tudo gelado, você olhava assim e falava, não tem vida, ele não vai conseguir. E aquele desespero, né? E ali, eu, de dia, o dia inteiro, a gente trocava o plantão. Eu o dia inteiro e o Michel a noite inteira. E assim foi durante alguns meses. Aí o Valentim tá melhorando um bocadinho, dá mais uma parada de 10 minutos. Meu Deus. Eu Uma falei, parada de 10 minutos é muita falei, coisa. agora ele não vai. Mas Deus é tão maravilhoso nas nossas vidas que quando ele parava, ao invés de eles aumentarem os remédios, eles tiravam. Eles tiravam. Ele resetava, né? Ele tirava o remédio e ele voltava, tipo assim, né? Onde eu tô? E assim foi. Deu mais uma de 2 minutos e uma de 1. Ao todo foram 5 paradas. Mais de 25 minutos Nossa, parada ao todo. Mas a lesão estava ali. E ele entubado, né? Não conseguia respirar. Aí fizemos algumas tentativas de estubar ele. Chegou a estubar uma vez, aí ficou umas horas, voltou. Teve que entubar de novo. Aí mais passou uns dias, ficou entubado, aí estubou de novo e ele não suportava. Por quê? Por causa da lesão. A lesão a gente não sabia, a extensão dela, né? E não podia fazer exame, tinha que esperar. E a espera é o que mais dói. Nossa.
E nisso foi passando o tempo, deu 40 dias, o Valentim entubado, e eles falaram, a gente vai Não ter que pode fazer um ficar. exame. Ele vai ter que fazer uma broncoscopia, porque se... vamos fazer uma broncoscopia. Eu falei, o que é isso, uma broncoscopia? Para quem não sabe, é um exame que faz pela garganta, né? E ver a traqueia, se está obstruído. Por que que ele ficava algumas horas sem respirando e outras ele ficava ofegante? Então eles falaram, eu falei, eu não quero isso. Aí ela, que é isso, mãe? Aí fez o exame. Acabou de fazer o exame, aí ela foi, falou assim, e eu estava indo, lembro direitinho, na porta da cirúrgica, né? Veio uma criança traqueostomizada. E eu olhei aquilo, a Michelle foi e falou assim, será que seria um sinal? Eu falei, se Deus quiser, não. E o médico falou, não, mãe, ele não precisa fazer a traqueostomia, a garganta dele tá livre, a traqueia dele tá livre, tá bem. Mas vamos tentar estubar ele mais uma vez. Se ele não conseguir, a gente tem que fazer, porque ele não pode ficar muito tempo entubado. E o Valentim ficou uns 40 dias entubado. Nossa, e geralmente não pode, né? Não pode. Não aguenta, Direto eles têm que tirar, porque machuca mesmo, né? É. E depois fica irreversível, né? E nesse meio tempo, voltamos pro CTI, aí ficamos mais uns dias, vieram estubar o Valentim de novo. Só que eles estubaram ele meio sonolento ainda, dopado do remédio, porque como ele tava com aquele tubo na garganta, Tem que estar dopado. ele tinha que estar dopado. Aí quando estubaram ele não aguentou. Aí ele ficou ofegante, eles entubaram ele de novo. Aí a médica falou, não, vai ter que fazer. Eu falei, eu não quero. Aí ela foi e falou assim, aí me chamou lá fora, ela foi e falou assim, mãe, você gosta dele ou da aparência dele? E aquilo me doeu muito, Uhum. porque seria mais uma coisa nova para mim. E nesse meio tempo, o Michel assinou o papel, ele foi e falou assim, é pro bem dele? Eu assino. Agora é você, Priscila. E foi passando os dias, vão fazer. Eu falei, eu não quero. Aí ela foi e falou assim, então tá. Ou faz, ou a responsabilidade é sua. Se acontecer alguma coisa, a gente não conseguir entubar ele mais. Você quer que estuba? Eu falei, eu não tenho opção. Vai fazer. Então seria mais uma coisa nova. Veio um filme na minha cabeça. Eu pensei assim: tudo que o Valentim mais gosta é comer e nadar na água. E ele não ia poder comer mais, no meu pensamento. Uhum. Mas Deus já sabia tudo que ia acontecer. Aí eles falaram, vamos fazer. Aí ele fez, graças a Deus não teve que ficar no respirador, já chegou em ar ambiente. E daquele dia ali, uma semana depois, o Valentim subiu pro quarto e o Valentim começou a melhorar. E mesmo parado, né, devido à lesão, que ele esqueceu o lado direito inteiro. Então, ele ficou parado, né? Mas graças a Deus, ele foi pro quarto. E nisso, fondo pro quarto, ele foi vendo as pessoas. E nisso que ele foi vendo as pessoas, ele foi começando a melhorar. Uhum. Então, a luz do fim do túnel estava lá. Aí é um ar de esperança. E a gente tinha que controlar o RNI, porque quem toma anticoagulante, hora tá alto, hora tá baixo, e não pode. E é muito difícil. Até hoje, já tem 2 anos que eu tomo anticoagulante e não consegui regular. Hora tá 1 e pouco, que é igual o nosso, não pode. Hora tá 4 e pouco, não pode. Então, assim, a próstata tem que estar limpinha, né? Batendo bonitinho. Aí, cheguei um dia, eu exausta já tava fazendo 3 meses de internação. Nossa, 3 tem meses muito fora tempo, de casa. 3 meses isso, dentro de gente? um hospital, né? Era Ele uma luta. ficou 3 meses no hospital, eu também. Aí, quando meu marido foi para Belo Horizonte, aí ele viu que não era serviço, não era nada, ele tinha que parar. Deus falou, vocês vão parar e pronto. Parou Gente. escola e fomos, só fomos. Não sabia como é que seria. Mas graças a Deus, Deus colocou um anjo nas nossas vidas, que é o rapaz lá que nos acolheu, que é o Mauro, que nos deu a oportunidade de ficar na casa dele. Olha, Deus, nossa, E eu vou não ficando arrepiada. conhecia. Ele é de São João e a gente não É? conhecia. A minha prima apresentou ele no começo da primeira operação, só que eu não quis ficar lá. Falei, como que eu vou ficar na casa de um homem que eu nem conheço, né? Uhum. E eu era muito medrosa. E de repente ele virou meu pai. Ele virou meu pai, que ele estava todos os dias comigo. Ele me buscava, às vezes me levava, às vezes levava o Michel. E eu ficava o dia inteiro e o Michel de noite. E então eu dormia na casa dele de noite e o Michel dormia na casa dele de dia para descansar, trocar plantão, né? Aí um dia eu cheguei e eles falaram assim, mãe,
seu filho teve alta. Eu Nossa, chorei, falei, meu Deus, como eu esperei por esse dia. Porque nesse meio tempo, nesses 3 meses, morria um aqui, outro ali, filhos de médico morreu do meu lado. Então, assim, ali não tem dinheiro, não tem nada. Ali tem Deus e você, mais nada. Deus e os médicos, né? Então, assim, e o tempo? Porque o tempo não adianta você tentar correr, o tempo é implacável. E ali, nesse tempo, passou 3 meses, liberaram a gente e eu saí com meu filho, traqueostomizado, de sonda, ele comia pelo nariz, alimentava, né? Ele comia pela boca, mas a mamar, o leite, o remédio, era tudo pela sonda. E graças a Deus não teve que fazer gastro, né? Que eu tinha muito medo. E saiu. Falei, e agora? Como é que eu vou aspirar essa criança? E eu olhava, eu tinha pavor, porque ele ficava apavorado e eu mais ainda. Era novo, né? Não conhecia. Vim para São João. Cheguei na doutora Sara, a primeira coisa que ela falou: o que você veio fazer com esse menino aqui traqueostomizado? Aqui não tem, como é que fala? Recurso para ele. Tanto é que eu tinha que ir para Belo Horizonte consultar o meu filho. E eu falei, meu Deus, e agora? Mais um desafio do mais novo, um desafio. E nesse meio tempo, coitadinho, o Pietro, né, vem crescendo e só vendo coisas assim, né? Era tudo dele, do nada virou hospital médico, Juiz de Fora, Belo Horizonte. Então, assim, já tem 4 anos que a gente vai e volta, todos os dias para Juiz de Fora. Olha. Todos os dias, mentira. Uma vez por semana, falei errado. Mas já teve vez de 3, 4 vezes por semana. Eles fazem terapia lá e faz aqui. E o meu filho voltou sem mexer nada. O meu filho não sabia comer mais, meu filho não sabia beber mais. E um dia troquei a sonda, que foi muito difícil de conseguir também, porque aqui em São João não consegui achar. Com muito custo veio uma mulher abençoada que Deus pôs na vida e uma enfermeira falou, eu troco. Lá no hospital e ela trocou. E na outra semana teria que trocar de novo. E eu cheguei e ele já tinha tirado um pedaço. Aí eu, liguei pro Michel. Michel, o que eu faço? Ele, enfia pra dentro. Quando eu voltei, ele já tinha tirado. Falei, e agora? Aí o Michel falou, vão colocar. Falei, não. Ele não nasceu com ela. Ele vai ficar sem ela. E nesse meio tempo deu infecção de urina, porque não entrava o líquido que precisava, né? Mas nós conseguimos tirar a sonda. Olha que bem. Uns 10 dias depois. Cada coisa é uma vitória. Conseguimos tirar a sonda. E nesse meio tempo ele foi continuando. Fiz muita fono e ele não segurava na cabeça. Ficou assim, todo torto, né? E graças a Deus já tem 2 anos e 7 meses. Hoje ele não anda ainda. Já tem 4 anos e 7 meses. Mas eu creio num Deus vivo. Que ele vai andar. Muito ele vai breve. falar, porque bagunça ele já tá fazendo bastante. Gente, do Valentim, vou contar pra vocês. Quem não sabe dele é tudo assim, ó. Não quero mais essa sonda. Pronto. Tá. Não quero mais essa tráqueo. Pá. Foi tudo assim. A tráqueo ele arrancou 5 vezes. Aí meu menino falava assim, mãe, o Valentim, ele acha que ele é gato, mas ele já deu as 7 vidas dele. Aí veio várias a notícia, né, que tirou a tráqueo. E andar vai ser, quando você vê o Valentim Já tá tá chegando, andando, tá? Ele não anda não, mas ele fica de pé, ele faz arte. Ele fica fazendo bagunça, chega lá na fono, Só ele tá Deus. lá só aprontando. Se eu tô escutando a Simone, Valentim, você tá fazendo Joga bagunça. tudo pro lado, gente. Não quero esse, vai jogando. E a Pri me mostrou essa semana esses momentos do Valentim, né? De como ela chegou com ele no hospital. E uma coisa me chamou muito a atenção, que eu percebo muito isso, né? E até me emociono, assim, porque todas as histórias dela, né? E ela tá trazendo aqui com muita sabedoria, né? Agradecer por trazer isso mesmo, porque é muito sentido, né? Para quem que não viveu, sente. Você imagina você, né? Que só você sabe. Você e seu marido, que o Michel também tem que ganhar os parabéns, né? Porque ele é um super companheiro. Você vê que toda a história, o Michel está do seu lado, é um super pai, super homem, maravilhoso. Parabéns, né? Porque eu acho que é nos momentos ali que a família se junta, né? E aí, ela me mostrando todos esses vídeos do Valentim, eu não parava de observar o sorriso do Valentim. Ai, demais, eu vou para morder ele. Depois eu vou pedir se a Pri pode ceder algumas fotos pra gente colocar, pra vocês verem o Valentim, porque a gente tá falando do Valentim, do Pietro, mas vocês não estão sabendo quem é. Mas muita gente vai conhecer, mas é bom saber, né? Isso aí. Mas pra vocês verem ela contando a história, e aí ela vai disponibilizar algumas fotos. Todas as fotos, a Pri com os olhos
cheio de lágrimas descendo, porque aquilo dói. Mas ele Sempre rindo. Em todas as fotos, ela tirava foto, ele estava no hospital, com a sonda, com a traque, ele rindo. Amiga, que coisa. Eu falei assim, Pri, isso aqui era seu combustível de todo dia, porque Devia estar olhando pra sua mãe, para com essa choradeira, que já deu gente, tudo que coisa certo. mais linda. Porque quando É a uma gente acha força. que a gente não vai conseguir, mas aquele sorriso realmente é o combustível. Reinicia tudo. E a gente Gente, passa a dar que- muito valor aos pequenos detalhes, igual a Jéssica falou, né? Um simples levantar de mão, porque ele ficou com a mão tortinha. Hoje ele pega tudo, joga até coisa demais pro chão, sabe? Adora um churrasco. Gosta de comer uma carninha, um torresmo. Quer chamar ele pro Mineiro. churrasco, pode chamar, porque ele gosta muito de carne. Ele adora o churrasco. né, Gosta. Pri? E ele é assim, fora do normal, sabe? Só quem conhece sabe a alegria que ele traz para aquela casa. Porque quando eu achei que a gente tava no medo de, ai, não vai dar certo, o Valentim veio e juntou. Ele juntou não só a nossa família, como os amigos, sabe? Que realmente são verdadeiros, né? Mostrou quem é de verdade. Mostrou quem é de verdade, Uhum. quem estava ali, porque assim, você sair da sua casa, ou eu saí da minha casa e voltei 3 meses depois. O Michel ficou lá? Ficou, mas às vezes ele tinha que vir Sim. ver o serviço, ver o Claro. filho, né? Então, assim, eu fiquei lá 3 meses sem ver São João, sem ver a casa, e eu me vi sozinha dentro de Belo Horizonte. Quem me conhecia antes sabe o quanto eu era por trás de alguém. Eu não andava sozinha, eu não fazia nada. E eu olhava aqueles prédios e falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Porque ele estava lá, mas a gente só passava o plantão e ia embora, porque o outro tinha que ir para casa para descansar, para Aham, voltar no outro dia. E assim foi durante esse tempo todo, e hoje eu sou uma nova mulher. É isso Eu mesmo. ia te perguntar isso hoje, agora. Eu ia te perguntar quem é a Priscila depois disso tudo. A Priscila é uma pessoa assim que vê as pessoas com os outros olhos, né? Com mais carinho. Não que eu fosse uma pessoa ruim, mas eu espero no tempo, tudo é no tempo de Deus. Às vezes você está recebendo um diagnóstico aqui, mas você não sabe o quanto você vai ser feliz lá na frente. Então, assim, é difícil? É cansativo? É. Eu queria que meu filho estivesse brincando com o seu, e o meu filho não sabe brincar ainda, mas ele vai brincar. O tempo dele vai chegar, assim como o nosso. Por quê? Porque cada um tem seu tempo de aprendizado, de. Sim. Eu tinha, olha quanto tempo eu tinha carteira, igual eu tava falando, Ah, e hoje eu dirijo por ele. pô, ele te botou pra Ele frente. me colocou pra mim. Então, assim, hoje eu não posso ser aquela Priscila que todo mundo ficava, eu ficava por trás de todo mundo. Sim. Hoje eu tenho que estar na frente de todo Protagonista, mundo. né? Hoje eu tenho que estar na frente de todo mundo, por quê? Porque ele depende de mim, a minha casa precisa de mim, o meu filho precisa de mim, que é o Pietro, e o Michel também. Então hoje eu tenho que ser a Priscila, antes de ser mãe do Valentim. Isso é lindo. Hoje eu me cuido, porque eu preciso estar forte para me cuidar dele. Porque se eu estiver fraca, eu jamais vou cuidar da minha casa. É verdade. Isso Então, assim, É hoje eu isso aí. procuro me cuidar para me tentar dar o melhor para eles. Porque antes, né, é uma coisa que muitas das vezes a gente, né, nós três aqui somos mães, então podemos falar com propriedade. Muitas vezes a gente cuida de todo mundo e esquece de cuidar Esquece da da gente. Só que antes de ser mãe, nós somos mulheres. Mulheres. Nós também, né, somos de corpo e alma, nós precisamos também nos cuidar para isso que você falou, para que a gente possa cuidar dos outros, mas primeiro cuidar da gente. É. E eu falo que isso é um propósito lindo, porque realmente o filho transforma a nossa vida. Nossa, Transforma a muito. nossa vida. Ainda mais um filho que vem com uma história tão forte, igual a do Valentim, com propósito. tanto Muito, propósito, muito tão forte. propósito. Então, assim, de fato, ele veio para transformar mesmo, sabe? Para dar um sacode mesmo e Opa. mudar. Filho transforma muito a gente, né? Assim, vocês trouxeram essa situação e eu acho que muitas outras, né? Assim, dessas questões da água e valores mesmo, valores de pessoas, Sim. valores de muitas outras coisas. Eu falo que às vezes se fala até na internet também, né? A gente não, o filho não precisa da gente. Acho que na verdade era a gente que precisava do disso, filho. com certeza. Verdade. E é muito importante. E eu mesmo. falo que, por exemplo, eu antes da maternidade atípica, né, antes do Miguel, é como se eu vivesse na superfície, sabe? Eu sinto, hoje eu olho e falo, meu Deus, era isso mesmo que eu valorizava?
Era isso pra mim que era importante? Importante. Como assim, entendeu? Hoje eu falo que o Miguel veio mesmo pra Pra me tirar mudar. do raso, sabe? Isso. Tipo assim, cresce, amadurece, que a vida é muito mais do Muito que mais. isso. Isso. E eu falo muito isso, né, por trabalhar com a estética que a gente está falando de cuidados, né? E aí eu falo nessa cadeira, porque cada um dá o que tem. A gente não Sim. dá o que a gente não tem. Então, se você não mas tá a bem. mãe dá o que tem. Mas eu digo Né? assim, nesse sentido, né? Assim, da gente tá bem. Você pensa assim, nossa, eu tô bem. E eu falo da estética, mas eu falo em todos os sentidos, né? Sim. De você parar um minuto que seja ali, sei lá, pra você comer, entendeu? A mãe também precisa disso. Precisa. A mãe Eu acre- precisa de colo também, né? colo. Muito. E eu falo que é isso, que a gente dá muito o colo, né? E eu acho que a mãe, quando, igual você falou, acaba estando na frente de toda a família, do, Sim. do E sabe o que marido, que é o mais de todo mundo. engraçado? É que às vezes, muitas das vezes, a gente conversando com a Priscila, e às vezes a Priscila, ai, Jéssica, mas o Valentim ainda não faz isso. Porque assim, devido, né, a toda a trajetória do Valentim, a todas as cirurgias que ele teve que passar, né, por várias vezes, tadinho, ele teve, tadinho não, porque não tem que ter pena. Mas assim, por todas as vezes ele teve que regredir pra avançar, aí você fica pensando, ele vai ser um pouco mais atrasado, mas não. Aí a Priscila, mas o Valentim não bebe água ainda. Eu falei, Priscila, o Miguel não teve nada disso, né? Porque ele não teve, mas ele também não bebe água sozinho ainda. Então, assim, não é por causa, né, que De ele alguma tá atrasado. questão. Não. É assim mesmo, não é difícil. O Valentim ainda tá na fralda. Eu falei, Priscila, o Miguel também tá. Então, assim, pra gente vendo que não tem isso, que a gente não tem que ficar, às vezes, pensando, mas é porque ele fez. Não, é porque tem que ser, né? Igual você falou, no tempo dele. Vai ver, o Tudo Valentim vai beber água sozinho primeiro que o Miguel. A gente Sim. não sabe. E Entendeu? cada criança. É assim, cada criança tem o seu tempo. Só que muitas das vezes nós, mães, Nos cobramos, né? Exatamente, de cobra. Aí a gente estava até comentando sobre isso, que a gente vê na internet, né? Tudo lindo, né? Tudo lindo. E a gente vê crianças com Down falando super bem. E a gente vê Miguel Mas no não forno, sabe uma o processo. Aí, às vezes, outro dia a gente tava até comentando, né, Pris? Eu falei, gente, mas não é possível. Será que a gente faz de tudo? Vive em terapia? Não é possível. Mas é um processo. E a gente tá Ontem- ali, a gente não vê tudo, Não. os bastidores. Ontem o Michel à noite falou: será que a gente tá dando o melhor pra ele? Será que a gente tá fazendo tudo que pode? Não, o melhor. Aí eu falei assim: se tá fazendo o melhor, eu não sei, mas a gente tá fazendo tudo que pode. A gente leva, né? Terapia, fono, físio, cardiologista, tudo. Plano de saúde. Agora, se é o melhor, só Deus vai falar. Mas o que é o melhor? Exatamente. O que Entende? seria o melhor? Não sei, a gente. É isso que é o problema, porque Aí- assim, a gente não tem como. O melhor é o que a gente pode fazer. Eu tenho certeza que o melhor vocês dão todos os dias dentro de casa. Porque Entendeu? assim. Que é, né, a dedicação que vocês têm com ele. Quem conhece você, né, e o Michel, vê que vocês, assim, realmente vivem em função do Valentim no sentido de realmente procurarem o melhor, de cuidarem, né, de estimular, de tudo mesmo. Então, assim, o amor que ele recebe. Isso ele tem demais, meu filho. Amor da família, Então, dos amigos. Então, isso é assim, muito isso bom. ele tem até demais. Então ele tem o melhor. Então, Ele tá tem o bom. melhor. Isso aí. Então a gente chegou à conclusão que ele tem o melhor, tá? Aí, velho. E é verdade, porque não tem outro remédio melhor, né? Que é o amor, o carinho, a atenção. Isso para qualquer criança, qualquer fase, qualquer, né? Então assim, porque senão eu falo, igual a gente está trazendo aí de evolução, né? Mas a parâmetro de quê? A parâmetro de quem? Porque independente de ser a mesma condição, por exemplo, foi diagnosticado com Down, mas é uma criança diferente. Sim. É uma criança, Valentim veio com é uma pacotinho. vida diferente. Cada um. Pacotinho Aqui não recheado. tem também, aqui tem. Não tem como, a gente não deve comparar a nada, porque senão a gente sempre vai se colocar abaixo do outro, E não pode, sendo né? que a gente nem sabe, né? O que é real e tudo. Porque a gente não sabe, a gente só sabe um corte da história. Somente. Pri, agora conta pra gente, assim, pra gente fechar, porque a gente pode bater papo aqui o tempo todo, né? Eu e a Jéssica adora conversar, então, assim, adoro. saber das histórias maravilhosas. Mas, como eu sempre faço no final do episódio, Faz, aí bate as mãozinhas. eu bato as mãozinhas assim e falo assim, você olhando pra essa câmera, então, todas as mulheres, mães, típicas, não típicas, mães também que não são, mulheres que não são mães, enfim. Mas se você pudesse deixar um recado para essas mulheres, bem especial para as mães, qual seria o recado seu? Diagnóstico nordestino. Nunca desiste do seu filho, por mais difícil que seja.
Se Deus te deu, é porque você tem capacidade de cuidar. E faça o seu melhor. Não que seja o melhor para os outros. E se você tiver a base que é Deus, tudo vai dar certo. Os ventos podem balançar, mas jamais você vai cair. Porque Deus, quando está no comando, meu filho, tudo dá certo. Ai, É isso mesmo. E Deus é realmente a força, a fortaleza, é o que mantém, né? Eu falo que é surreal mesmo, assim, mãe é uma pessoa que teve muito ser celebrada mesmo, a gente tem que falar muito mesmo, porque não é excluindo o papel do pai, jamais. Mas é porque, assim, a mãe A mãe é mais coração, né? O pai é mais assim, visão lá na frente, ele vai conseguir, é mas a a mãe força, né? Eu, a eu força. costumo falar que o pai tem que ser a força, né? Mesmo, a força, e a mãe o coração, mas eu falo assim, porque o vínculo da mãe É diferente. é diferente, né? Que a mãe gera, né? A mãe gesta, a mãe gera. Então, assim, as dores físicas que a mãe sente, o pai não sente. O pai pode Sim. sentir as dores emocionais, né? De ver o filho passando por aquela situação, de ficar aflito, mas as dores físicas, o que o corpo tá sentindo. É. E eu falo que o amor de mãe é um amor tão forte que de fato ele dói. Dói. Eu amo meu Amar, filho de ele uma forma dói. que dói. Que isso? É uma forma que dói. E Não que a pode gente falar pensa que às vezes a gente começa a se colocar no lugar do outro. Sim. Às vezes nem é meu filho, mas às vezes aconteceu alguma coisa com um coleguinha que aquilo já dói em mim, só de pensar que poderia ser o meu Uhum. filho, entendeu? E eu falo que quando a gente vira mãe, não é só nosso filho Não. que é nosso filho. A gente começa a olhar todas as crianças com carinho. Se eu tô Uhum. no parquinho com meu filho, você pode ter certeza que se seu filho estiver lá e eu estiver olhando o meu, eu não vou deixar nada acontecer com o seu também. Porque se eu ver que ele tá em perigo, eu também vou tirar. Eu também vou falar com outro É coleguinha pra não verdade. bater. Porque não tem como. E a mãe é assim, né? Aquela classe. Essa Mãe- Um bando de alcateia, assim, né? Uma alcateia mesmo, um monte de loba. Verdade. Shakiras. Shakira. Essa semana eu tava no clube, aí eu Porque, tava ó, brincando com a Elisa. Aí o menininho, menor, deve ter um aninho. Aí ele começou a subir as escadas. Eu olhei assim, falei, Já tô dá vontade vendo de ninguém, falar, né? É. Aí eu, vem cá, onde você vai? Catei ele pela camisetinha. E aí o pai veio correndo. Falei, desculpa, mas eu peguei porque eu vi que ele tava subindo as A escadas, né? gente conta. Aí eu falei, não tem como, Não. gente, é instinto. A gente já Aí, vai é lá. até engraçado, às vezes a gente saindo da escola com o Miguel, aí às vezes tô saindo da escolinha com ele, ele me distrai, ele fica no galope. Só que tem um monte de mãe, né? Aí sempre uma outra mãe lá na frente Cata cerca lá ele na pra Cerca mim, frente. fala, Obrigada. obrigada. Isso é maravilhoso, porque é assim, É. e assim, é surreal, gente. E no fim, a gente quer o quê? Cola de mãe. Ai de mim, eu não sei o que colo seria de mim mãe se a não vida fosse a inteira. minha. Verdade. É, a Entendeu? gente Que tem tá que- lá sendo suporte, sendo rede de apoio. Então, assim, no fim, é mãe. E enquanto você tava lá, aposto que enquanto você tava lá passando todas as aflições, todo mundo olhando pra você, mas com o olhar mais voltado pro Valentim, a sua mãe tava com o olhar pra Tá. você. Tá. E de joelho, minha filha, dá força pra minha filha. Verdade. Não que ela não estivesse orando pelo neto, lógico, mas assim, então mãe é mãe, gente. isso Merece aí. mesmo ser celebrada. Tem que aproveitar enquanto tempo, porque elas vão embora, tá? Nossa, não é bom a gente nem Ai. pensar. Não é Nossa bom pensar, Senhora. não, mas Nossa. um dia elas vão, assim É. como nós, né? E para finalizar esse papo, vou pedir para minha dupla falar o que é para você, o que você falaria para uma mãe que está começando, na verdade está caminhando aí para esse projeto. E, ó, essa semana é semana, vocês vão ver esse episódio depois, mas é uma semana das mães, né? mães. Então, o que você, como mãe do Miguel, coisa linda, toquinho fortinho, gostoso, o que você falaria para as mães aí? Então, eu falaria mais ou menos igual a Priscila falou mesmo, né? Pra uma mãe que tá recebendo o diagnóstico agora. Não, para uma mãe. Pra uma mãe mesmo? Que tá aí pra uma começando mãe? agora, descobriu a gravidez, tá toda empolgada, maravilhosa, a barriga tá crescendo. É linda a gravidez, mas na hora É. que nasce, você vê É. O que você falaria pra mãe de primeira viagem? Eu acho que eu falaria que pra ela se preparar, porque ela tá entrando no maior propósito de vida. Eu acho que é o ápice da vida de uma mulher, né? É a melhor Respeito às que não querem ter filho, Sim. né? E tudo bem, vivemos hoje, né? No mundo, né? Onde que é possível fazer escolhas, né? Se a gente Sim. quer ser mãe ou não, Sim, mas sim. assim, eu, Jéssica, falando que é o ápice da vida. Então se prepara você, mãezinha que tá aí gestando, esperando seu filho pra encontrar o verdadeiro amor. Porque a gente acha que ama e a gente pode até amar mesmo o nosso Sim. companheiro, nossos pais, mas amor igual de um filho não existe igual. Não existe igual. Hoje eu olho e falo, meu Deus, o que era amor mesmo?
que era aquele É. amor que eu sentia. Muito É doido, isso né? que a gente sente pelo nos É filhos. mágico, né? Ser É mãe mágico, bom demais. é uma bênção mesmo de Deus, um privilégio mesmo de Deus. E eu te falo mais. Se prepara pra nunca mais na sua vida você se sentir sozinha. Porque não vai. Não, Não vai. não vai mesmo, Vai não. ser normal, mas não. Não vai. Nem no banheiro. Aqui, nem no banheiro. É porque no banheiro se prepara, que você não vai ser sozinha nem pra ir no banheiro. Não, vai. porque Vai tudo ser tá Mãe, uma fica vendo. aqui quietinha. Mãe, Se fica ele, aqui se ele tá quietinha. acordado, você fala, ai, ele vai ter que dormir. Se ele tá dormindo, você vai lá, será que tá respirando? Aí começa a engatinhar, ai, ele tá subindo ali. Então, assim, você nunca mais é normal. Graças a Deus, hoje eu não tomo remédio mais. Consegui me libertar, porque foram muitas perdas, né? Não, mas não é fácil, não. É lindo, mas não é fácil, não. É, mas é um amor que explica tudo, que compensa tudo, que a Verdade. gente nem lembra mais Como era antes. a gente não lembra, a gente só lembra dos prós, dos contras a gente não Ai, lembra. No deixa. fim a gente só quer que esteja todo mundo bem, com saúde, né? Sim. Fechar a porta e tá ali pra dentro quem verdadeiramente importa, né? Isso Verdade. mesmo. Aí, viu? Muito Ah, papo bom, chegamos tá ao fim vendo? de mais Ah, um episódio lindíssimo. Esse episódio especial, né? Em comemoração ao mês das mães, né? É só uma comemoração, porque mês nossos são todos, né? Os Verdade. 12 que existem aí, se tivesse o 13, o 10. Ia ser também. Enfim, se você que tá assistindo aí achou que essa história da Priscila, né, pode transformar a vida de alguma mamãe que está passando por esse mesmo diagnóstico, ou então por uma mãe que está recebendo agora um diagnóstico, está com medo, envia, compartilha, porque nosso intuito aqui é fazer com que as histórias que venham até aqui possam acolher a você que está aí assistindo, ajudar outras pessoas. É um espaço mesmo de troca, né, Camila, de muito ajuda. Isso. Então compartilha, envia, porque eu tenho certeza que a história da Priscila e do Valentim, né, vão inspirar muitas outras mamães. E também pedir para vocês deixarem como sugestões outras mães maravilhosas que Coloca vocês na nossa gostariam de ver por caixinha. aqui. A Priscila já deixou a sugestão dela aqui, né? É A gente já pegou o verdade. contato de Mamãe Maravilha aí. Então é isso, gente. Muito obrigada. Isso. E até o próximo É episódio. isso aí, tchau. Viu, prima?